E aí, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um videozinho sobre história da filosofia. Hoje vamos continuar falando do século VI a.C. Agora vamos falar de um filósofo chamado Anaxímenes. Não sai daí. Anaxímenes é mais um filósofo de Mileto, onde já vimos que trouxe para o mundo Tales, Anaximandro e algumas mulheres também. Mileto foi uma cidade bem prolífica. E, infelizmente, a tradição tem essa pecha de dar voz aos homens, né? Principalmente lá na Grécia Antiga, mas Mileto também teve mulheres filósofas. Aspásia, se eu não me engano, vale recordar, vou procurar saber mais dela, o período em que ela filosofou e tal, mas hoje a gente vai falar de um cara chamado Anaxímenes. Já comentei sobre ele no vídeo de Tales, quando aparece aqui no livrinho das aulas do Bergson, quando ele diz que Tales deixou a pergunta no ar, e eu fiz a piadinha de que não, quem deixou a pergunta no ar foi o Anaxímenes, Tales deixou na água, né? Então hoje a gente vai ver rapidamente Anaxímenes, porque ele mantém a tradição jônica de buscar compreender o mundo a partir de um elemento físico agregador, né? Um elemento físico que subjaz, né? Que é a substância do mundo, né? Esse elemento físico que vem ser o denominador comum de toda a matéria. Esse livro aqui, ele é um curso que o Bergson deu, e ele foi publicado a partir das anotações dos alunos. Então, quando eu quero até fazer uma errata aqui, quando eu digo que aqui eu estou lendo palavras do Bergson, na verdade eu estou lendo palavras que ele falou e que os alunos anotaram e deixaram na biblioteca da faculdade, e os editores foram lá, pegaram esses cadernos e publicaram um livro, entendeu? Então não é diretamente palavras do Bergson, mas podemos dizer que sim, porque são palavras do Bergson intermediadas pelos seus alunos. Então vamos ver o que os alunos dele perceberam. Eu acho muito engraçado, vocês vão perceber o que aconteceu. A ideia fundamental de Anaxímenes é a seguinte: o ar é o princípio das coisas. Esse ar é infinito, envolve o mundo inteiro. Além disso, é dotado de um movimento perpétuo. Como as coisas foram produzidas pelo ar? Resulta de um texto de Aristóteles, do Céu, que as coisas saíram do ar por condensação e rarefação. Essa condensação e essa rarefação resultam do movimento, e a ideia do movimento é evidentemente uma ideia dinamista. A de condensação e de rarefação é mecanicista. E qual a importância desse sistema? Que lugar ocupa na história? Ele tem muito pouca importância. Anaxímenes justapôs as teorias de seus predecessores. Tomou de Anaximandro sua teoria da matéria indefinida. Sua teoria é menos clara, menos determinada que a de Tales, para a imaginação, visto que é difícil representar-se uma matéria que não tem qualidades. É um elemento menos determinado, mas menos palpável, se podemos falar assim. O ar pode ser considerado como uma matéria sutil, mas não lhe podemos atribuir mais qualidades que a água. É um apeiron mais inteligível. Aliás, dotou-o das mesmas qualidades que Anaximandro havia atribuído à água: infinidade e movimento perpétuo. Não inventou nada, portanto. Está escrito aqui, não inventou nada. E é só isso, ele realmente fala quase uma página só do Anaxímenes, e é essa monta que vocês ouviram, como que o Bergson cuidava do Anaxímenes, né? Mas, olha que engraçado. O Reale e outros carinhas aqui que eu li, como o Burnet, tal, eles têm uma compreensão completamente diferente. Olha que engraçado.
A relação de Anaxímenes com os seus predecessores. Em geral, Anaxímenes é julgado pelos historiadores da filosofia inferior a Anaximandro, mas erradamente. É verdade, ao contrário, que Anaxímenes, como um estudioso viu acertadamente, assinala um progresso sobre os seus predecessores, buscando explicar racionalmente a diferença qualitativa das coisas como derivada de uma diferença quantitativa do princípio originário. Condensação e rarefação são justamente diferenciações quantitativas. Burnet notou que Anaxímenes influenciou os antigos muito mais que os seus predecessores. De fato, quando os antigos falam da filosofia jônica, referem-se a Anaxímenes como a um paradigma, vendo nele a expressão mais acabada e mais correta do pensamento da escola. E, com efeito, não se pode desconhecer que Anaxímenes, exatamente pela introdução do processo de condensação e rarefação, fornece a causa dinâmica que faz derivar do princípio todas as coisas, da qual Tales não tinha ainda falado. E Anaximandro só soube determinar inspirando-se em concepções órficas. Ele fornece, portanto, uma causa que está em perfeita harmonia com o princípio, tornando assim o naturalismo jônico plenamente coerente com as próprias premissas. E quando a filosofia jônica renascer, ou tentar renascer, com Diógenes de Apolônia, tomará como ponto de partida justamente Anaxímenes. É legal observar esses dois pontos de vista tão díspares, né? Um diz que ele não inventou nada, o outro diz que ele se tornou o paradigma da escola jônica, né? Assim, eu acho muito interessante a gente poder ver essa riqueza de interpretação que surge a partir dos poucos fragmentos que a gente tem acesso desses filósofos antigos, né? Eu vou deixar aqui essa reflexão como um convite mesmo para a gente ir buscar mais a fundo as nossas próprias explicações. Qual que é o princípio de todas as coisas? É esse o convite que a filosofia jônica nos dá, né? E mantém, assim. Eles trouxeram essa reflexão para a humanidade e essa reflexão permanece até hoje. Ninguém ainda pode dizer, eu achei o princípio de todas as coisas, né? A gente vê que a física quântica ficou procurando aí o bóson de Higgs, né? A partícula de Deus, que é essa partícula que vem dar existência para as coisas, porque o que seria esse poder de Deus se não o poder de fazer existir, né? A gente está aí exatamente vivendo essa força, vivendo essa existência. E quantos de nós pode dizer que sabe por que está aqui, né? A história da filosofia é um convite para a gente visitar esses sentidos que já foram postos e que a gente consiga extrair esse sentido para a nossa vida aqui e agora. Porque esses caras pensaram lá há 2.500 anos e até hoje estão aí influenciando a nossa vida, a gente só não sabe como. E uma forma de a gente descobrir como é entrar em contato com eles e conseguir, de alguma forma, tocar esse pensamento, né? Sentir como que esse pensamento reverbera na nossa vida e como que esse pensamento faz com que a gente tenha uma vida melhor, que é esse o fim de tudo isso aqui que a gente está fazendo. Ter uma vida melhor, ter uma vida mais tranquila, sem perturbação da alma, com desejos tranquilos, tá certo? É isso, por hoje é só. Um forte abraço para vocês, espero que vocês gostem. Deixe seu comentário, se inscreve se não está inscrito e tamo junto. Beijão.